Fala, jovem, tudo bem? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de física. Bom, galera, nós estamos agora na terceira aula dessa semana. Vou começar a avançar com a matéria a partir daqui, beleza? Espero que vocês tenham feito uma boa prova, certo, galera? E, bom, sempre seguindo, né, as nossas aulas, sempre comentando o que nós já havíamos falado nas últimas aulas, galera. Bom, nós estamos falando aqui agora sobre a questão, gente. Nós estávamos falando sobre a questão das transformações, né? As transformações gasosas, ela pode ser a pressão constante, que é a isobárica, a volume constante, que é a isocórica, e a temperatura constante, que é a isotérmica. Beleza? Quando tudo muda, né? Você usa a equação geral dos gases. Se eu não quero estudar uma transformação, se eu quero estudar um estado, eu uso a equação de Clapeyron, tá certo, galera? E assim por diante. Beleza? É... E nessas duas aulas agora dessa semana fizemos alguns exercícios, né, sobre essa matéria para ficarmos bem treinados para a prova de vocês aí, que eu espero que vocês tenham feito uma boa prova. Ok? Muito bem, pessoal. A situação é a seguinte. Vamos agora avançar o nosso conteúdo, tá certo? Agora que você já é familiarizado, familiarizada, né, por exemplo, aí com a questão do gás, o que é simplesmente quais são as variáveis de estado de um gás, como que um gás pode sofrer uma transformação. Agora que vocês já são mais familiarizados com os gases, pessoal, nós vamos começar a juntar a ideia dos gases com as leis de Newton. Sim, com as leis de Newton. Beleza? E a partir de agora, pessoal, você vai começar a ter uma matéria que ela foi, pelo lado da ciência, evidentemente, o pontapé inicial aí para a Revolução Industrial. Eu estou falando com vocês, pessoal, sobre o trabalho termodinâmico. Beleza? Trabalho termodinâmico. O que é trabalho, pessoal? Trabalho talvez é um assunto que você já tenha ouvido falar, né? Que assim, na escola em geral, mas o que é o trabalho, certo? Por exemplo, agora eu estou trabalhando, eu sou professor, eu leciono física. Esse trabalho que eu estou fazendo é o mesmo que eu estou dizendo aqui nesse contexto? Mas é claro que não. Galera, trabalho termodinâmico, ele vai ser, digamos assim, na verdade eu não vou falar do trabalho termodinâmico, eu vou falar do trabalho em geral. Foi mal, veio aqui para baixo. Sempre que fica descendo esse negócio quando eu clico. Ai ai, vai entender. Vamos lá. Trabalho. Simplesmente, pessoal, é uma grandeza física. É uma grandeza física que mede, digamos assim, a variação de energia em um sistema. Tá certo? É a grandeza física que mede a variação de energia de um sistema. Então, por exemplo, pessoal, olha só. Trabalho representado por essa letrinha aqui, que é a letra grega tau, é igual, simplesmente, pessoal, à variação da energia. Tá certo, pessoal? Então, como assim? Se a energia de um sistema variou, aquele sistema realizou trabalho. Tá certo? Ainda vou falar com vocês aqui sobre as diferenças, né, na fala. Se ele realizou trabalho ou o trabalho foi realizado em cima dele, enfim. Legal? Mas digamos assim, pessoal, que o trabalho ele é igual à força multiplicado pelo deslocamento, né, de um corpo, por exemplo. Beleza? Isso aí é uma coisa que vocês aprendem lá no primeiro ano, tá certo? Só que como que eu vou pensar no trabalho aqui na nossa matéria, com gases e tudo mais?
Tá certo, galera? Lembrando aqui que trabalho termodinâmico seria o trabalho desse nosso conteúdo que nós estamos trabalhando com calor, temperatura e tal. E termodinâmico seria uma referência às leis de Newton. A dinâmica, pessoal, ela representa as aplicações das leis de Newton para sistemas que estão em movimento. E as moléculas de um gás estão sempre em movimento, como nós sabemos aí. Beleza? Então, o trabalho termodinâmico vai representar a variação da energia de um sistema que é termodinâmico, né? Um sistema que é composto, por exemplo, de um gás, né? De um fluido, em que esse gás sofre algumas transformações. E para que um gás sofra as transformações, pessoal, nós precisamos trabalhar com energia. Tá certo, galera? Então, vamos aqui entender como é que funciona então essa questão da variação da energia, do trabalho de um gás. Como é que funciona esse negócio aí, pessoal? Vamos ver aqui agora? Vamos lá. Só consertar aqui umas coisinhas. Espera só um minutinho. Captura de janela. Tá, janela. Ah, isso aí, beleza. Então, como eu estava a dizer, vamos inventar aqui uma situação, né? Vamos criar aqui uma situação. Tudo bem? Olha só, por exemplo, eu vou desenhar aqui do lado de cá um recipiente em que nesse recipiente irei armazenar um gás, tipo um cilindro. Deixa eu corrigir isso aqui. Tipo um cilindro. Tudo bem, pessoal? Porém, esse cilindro, galera, ele é provido de uma tampa, né, que é uma tampa bem vedada, legal? A quem nós chamamos de êmbolo. Êmbolo. Lembra disso? Nós falamos sobre isso essa semana agora, né? Êmbolo ele representa aquela, igual a seringa, por exemplo. A enfermeira ela vai aplicar a injeção no paciente, né? Ela pega a seringa, ela tem que pressionar, né, com o polegar dela aquele pistão que vai introduzir, né, por exemplo, no músculo do paciente né, o conteúdo da vacina. Tá legal? Aquilo é um êmbolo, tá certo? Então é, esse meu cilindro aqui, ele possui um êmbolo, tá certo? Esse êmbolo nós iremos colocá-lo aqui, ó. Por exemplo, aqui assim. Beleza? Vou fazer mais uma camadinha aqui. Beleza. Então aqui nós temos aquele êmbolo, né, que ele pode subir e descer livremente, em que dentro aqui, pessoal, desse recipiente existe um gás. Um gás. Tudo bem? Um gás. Bom, nós iremos considerar que esse gás é um gás o quê? Um gás ideal, né? Lembra do gás ideal que nós falamos na semana passada? O gás ideal ele é constituído de partículas pontiformes, elas não rotacionam, elas só se deslocam, né? Se transladam. 2. Não há qualquer tipo de interação gravitacional, magnética, elétrica entre as partículas do gás. 3. A única forma de interação entre as partículas é colisões entre as partículas ou colisão entre a partícula e a parede do recipiente que armazena ela. Legal? E a partícula, ela quando se choca, colide, ela terá uma colisão perfeitamente elástica, tudo bem? Que significa que elas não perdem energia depois do choque. A mesma energia de aproximação é a energia de afastamento, né, por exemplo. Tudo bem? Então aqui eu tenho essa primeira configuração aqui, né? Eu tenho um sistema que eu vou considerar que ele é termodinamicamente isolado, né? Eu vou falar melhor sobre isso ainda nas aulas, mas um sistema termodinamicamente isolado é um sistema que ele é totalmente fechado. Nenhum tipo de troca de energia acontece com o lado de fora, a não ser com a parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo ela vai conseguir trocar energia sim. E dessa primeira situação, eu passo aqui para uma segunda situação.
Aliás, não vou fazer assim não. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, ó. Até porque eu preciso aproveitar o desenho. Repara só aqui. No mesmo cilindro, no mesmo cilindro, no mesmo cilindro, o que vai acontecer aqui então? Eu vou, de alguma maneira, galera, oferecer energia térmica a esse sistema. Tá legal? Ou seja, essa parte de baixo aqui do meu cilindro, ele, como eu falei agora há pouco ali, né, consegue trocar calor com a parte de fora. Então, esse meu cilindro vai receber calor dessa fonte aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de fonte térmica. Tá certo? Fonte térmica. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Não, bom, nós já passamos por isso aí, né? O que vai acontecer? Vai acontecer aqui, galera, que o fato de essa fonte térmica estar aqui, ela vai oferecer energia para as moléculas do gás. As moléculas do gás vão ficar mais agitadas, né? E elas terão que a necessidade, elas terão a necessidade de quê? De simplesmente ocupar um espaço maior, tá certo? Elas simplesmente terão a necessidade de ocupar um espaço maior, né? Como nós já vimos aí. E assim, ó, se essa chama oferece energia para essas moléculas do gás que está aqui, a temperatura delas vai aumentar, não vai? Vai aumentar a agitação. Lembra? Show. O volume aqui tende a aumentar, porque se elas vão ficar mais agitadas, elas necessitam de ocupar um espaço maior. Beleza? E a pressão será mantida constante, porque assim, a cada momento que a temperatura, que no caso a pressão ameaçar aumentar, o meu êmbolo ele vai subir um degrau, mantendo sempre a mesma pressão. Então vai chegar uma hora que o meu, por exemplo, o meu gás ele vai subir para cá, ó. Meu gás não, né? O meu êmbolo ele vai subir para cá. Beleza? Tá aqui, né? O êmbolo ele chegou para cá e aqui eu tenho o mesmo gás, né? A mesma quantidade de gás, só que numa outra temperatura, né? Ocupando um outro espaço, mas a pressão aqui vai ser a mesma, tá certo? Eu escrevi gás aqui, mas vai me atrapalhar essa escrita. Deixa eu escrever gás aqui embaixo, mais aqui embaixo. Beleza? Olha só, galera, repara uma coisa interessante aqui. Vamos começar a conversar dessa maneira aqui assim, ó. Repara só. O meu êmbolo, aliás, o meu gás, ele ocupava todo esse espaço aqui, né? Todo esse espaço aqui. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, com a cor azul, ó. O gás ele ocupava todo esse espaço aqui. Todo esse espaço aqui era ocupado pelo nosso gás. Não é verdade, pessoal? Tudo bem. Agora, galera, esse gás ocupa um espaço maior. Porém, uma coisa que você pode perceber aqui é o seguinte, é que o meu êmbolo, nesse primeiro caso, estava nesse nível aqui, ó. E depois, no segundo caso, o meu êmbolo foi para esse outro nível ali. Tá certo? Basicamente isso, né? Então, desse nível de cima para esse nível de baixo, o meu êmbolo ele subiu uma certa altura. Essa altura, ela, digamos que variou. Houve uma variação da altura, porque a altura estava aqui, agora ela está aqui, e isso aqui representa a variação da altura. Tipo assim, ó, aqui seria a altura inicial, aqui seria a altura final, então eu tenho uma variação na altura desse êmbolo, beleza? Bom, então tá. Uma outra coisa também que a gente pode avaliar aqui é o seguinte, é que, repara só aqui na parada, jovem, repara só, ó. Antes de eu aquecer o meu gás, o gás ele ocupava esse espaço aqui, ó.
certo? O gás ocupava esse espaço aqui. Tudo bem? Só que, porém, galera, depois que eu aqueci o gás, ele passou a ocupar esse espaço aqui também, ó. Ele passou a ocupar esse espaço aqui também. Certo? Então, quem aqui nessa brincadeira, pessoal? Se você, não sei se você concorda comigo, né? Espero que você consiga observar isso. Só que esse espaço azul aqui é igual a esse espaço azul anterior. Então, isso aqui vai ser o volume inicial do meu gás, não é? Então, aí você pode pensar que isso aqui seria o volume total. O volume total do meu gás, né? O volume final total, né? Só que isso aqui é o que então, cara? Essa parte de cá? Essa parte de cá vai ser a variação do volume do gás, não é? É quanto o volume variou. Tudo bem? Beleza? E o volume variou nessa variação de altura aqui. Tranquilo, né? Então, pessoal, olha só. Tem algumas coisas que eu quero lembrar com vocês, que eu vou colocar aqui, ó. Primeira coisa que eu quero lembrar com vocês. Pressão. Pressão. O que é pressão, pessoal? Olha só. Pressão representado pela letra P é igual à força que nós aplicamos em uma área, tá certo? Isso aqui é pressão. Então, por exemplo, eu posso reescrever a força. Força, então, é pressão vezes área. Não é verdade, pessoal? Eu faço uma força numa certa área. Por exemplo, tem uma mesa aqui na minha frente. Se eu consigo exercer uma força naquela área, então eu vou exercer uma pressão sobre aquela mesa. Tá legal? Isso aqui é a ideia de pressão, né, misturado com força. Tá legal? Agora, rapaziada, olha só que interessante aqui, ó. O meu gás, ele estava tranquilão aqui na dele. Ele estava no estado aqui, tranquilão. Ele tinha uma temperatura aqui, uma pressão, ele ocupava um volume, tudo certinho, né? Só que aí veio um danado de um fogo, né, uma chama trazendo calor para esse sistema. E se o fogo aqui trouxe calor para esse sistema, pessoal, o fogo trouxe energia para esse sistema, certo? Concorda comigo, pessoal? Trouxe energia. Então, digamos assim que esse gás ele recebeu energia. Olha que interessante, ele recebeu essa energia e ele, ao receber essa energia, ele teve uma reação. Uma reação. Qual foi a reação? A reação foi ele sofrer uma expansão. Sacou? Então vamos calcular essa variação da energia. Olha só, a variação da energia aqui desse gás. Vamos lá. Primeiramente, eu sei que o trabalho termodinâmico, o trabalho de um gás, é igual a força vezes o quê? Deslocamento. Tá legal? Vamos começar com a força aqui então. Pessoal, que força é essa aqui? Vamos pensar? Essa força aí, pessoal, é a força que as moléculas do gás exercem nas paredes internas desse gás aqui, ó. A força que exerce para todo lado aqui. Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar melhor de ver. Eu tenho outra opção de cor? Tenho, moleque. Aqui, ó, laranja. Ó, a força que as moléculas do gás, nessas colisões, lembra? As moléculas do gás ficam colidindo o tempo todo, né? Então nessa colisão aqui assim fica essa força. Só que se você parar para ver aqui, pessoal, as forças que essas moléculas exercem nessas laterais aqui e aqui não dão em nada. Você só consegue ver essa força resultante ou apontando para cima. Por que apontando para cima, professor? Porque é para cima que o êmbolo sobe, lembra? Se esse êmbolo subiu daqui para cá, ele veio daqui de baixo aqui para cima, significa que uma força empurrou ele para cima, não foi? Então pronto, né? Essa força, pessoal, eu posso calculá-la assim, ó, a pressão, né? Que inclusive a pressão não muda, vezes essa área aqui, né, galera? Essa área aqui, beleza?
Então eu vou no lugar da força colocar assim, ó. O que que é força? Pô, força é pressão vezes área, né? Ó, aqui, ó, pressão vezes área. Legal? E aquele e aquele deslocamento ali, professor? Galera, esse deslocamento aqui vai ser o seguinte. Então olha só, nessa força resultante, né, que foi para cima no caso aqui, qual foi o deslocamento efetivo aqui? Não foi o deslocamento do êmbolo? Ele estava aqui embaixo, veio aqui para cima, né? Então eu tenho aqui que a variação da altura bem ali, né? E pessoal, tem uma coisa que eu não estou considerando aqui com vocês, até para ficar fácil de desenhar aqui. É possível que no presencial eu faça mais tridimensionalizado, beleza? Mas uma coisa que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte, ó, por exemplo, ó, o cilindro. Nós estamos falando de um cilindro aqui, né? Cilindro aqui, beleza? O cilindro. Repara só, deixa eu melhorar aqui a minha posição. O cilindro é um negócio assim, cara. Aqui, ó. Tem essas duas retinhas aqui, né? Paralelas. Não parece um cilindro aqui? Então, olha só. Esse cilindro, ele possui um volume, certo? Um volume. Por exemplo, se você tem uma lixeira na sua casa que é cilíndrica, ela consegue armazenar uma certa quantidade de coisas, não é? Então, olha só, o meu cilindro aqui, ele apresenta uma altura, beleza? Uma altura aqui. Essa altura é representada geralmente pelo H, né? E o meu cilindro, pessoal, olha só, ele possui uma base circular que apresenta o quê? Que apresenta uma área. Existe uma área aqui, né? Beleza? Uma área que eu vou chamar essa área de A. A. Beleza? Como é que você calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é igual à área, né, a área da base desse cilindro aqui, né, a área da base, alguns autores chamam de AB, a área da base, né, a área da base, ou só área, tanto faz, ou só área, tanto faz, vezes a altura. Isso que é o volume de um cilindro, tá certo? Agora olha para cá. Você consegue aqui encontrar algo parecido, ó, tem essa relação com aqui? Se você parar para ver aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, gente, área multiplicado pela variação da altura, né? Então repara só aqui, gente. Presta atenção. Que área é essa? Lembre-se que isso aqui é um cilindro, ok? Então tem uma área aqui de uma circunferência, né? Nesse êmbolo aqui, beleza? E essa variação de altura vai representar o quê? Esse valorzinho aqui. Então, pessoal, então, eu posso tirar esse A vezes esse ΔH e no lugar disso eu coloco o quê? Eu coloco que o trabalho termodinâmico é igual a pressão vezes a variação do volume. Por quê? Porque essa variação da altura com a área que eu tenho aqui, pessoal, seria a variação do volume. Então, encontramos aqui, ó, encontramos a forma que nós conseguimos calcular o trabalho termodinâmico. Tá legal? Tá show? Vamos analisar aqui Vamos fazer uma análise dimensional? Olha só. Vou botar aqui assim, porque senão aparece a questão ali daqui a pouco. Vamos fazer aqui, ó. Ah, não, se aparecer não tem problema não. Deixa aí. Vou fazer ela de qualquer jeito mesmo daqui a pouco. Análise dimensional. Vamos fazer aqui a brincadeira, ó. Análise dimensional. Vamos estudar, galera, as unidades do trabalho aí e tal, beleza? Olha só,
Então aqui a fórmula é essa, ó. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Beleza? Qual é a unidade de trabalho, pessoal? A unidade de trabalho é joule. Joule. Qual que é a unidade de pressão? A unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Tudo bem? Qual que é a unidade de volume, variação de volume? Metro cúbico. Tá legal? Aí vamos fazer aqui, né, a divisão. Cara, então, joule tem que ser joule de um lado e joule do outro lado também. Só que joule, pessoal, você lembra o que é joule? Joule é a mesma coisa que Newton vezes metro. Certo? E, rapaz, tá chovendo bastante aqui agora, hein? Pera aí. Fechar a janela aqui, senão vai chover aqui dentro do meu quarto. Ó, aqui nessa parte de cá, pessoal, eu posso cortar dois desses 3 metros que eu tenho aqui com esses caras aqui. Então sobra Newton vezes metro. Então do lado esquerdo é Newton vezes metro, do lado direito também é Newton vezes metro, então tá tudo certo. A unidade está certíssima. Tá legal, galera? Bom, bom, vamos lá então, galera. Falamos então aí do trabalho, né? Eu tenho simplesmente então essa expressão matemática aí, beleza? E galera, antes de fazer aquele exemplo ali com vocês, eu quero fazer uma certa interpretação aqui com vocês, beleza? Então aqui está o que eu escrevi hoje, né? Essa é a hora de tirar um print, que se você quiser aí, organizar no seu caderno, beleza? E do lado de cá, eu vou fazer uma interpretação. Interpretação. Vamos lá. Eu queria que você reparasse uma coisa aqui, ó. A fórmula está aqui, né? Beleza? A pressão aqui nessa transformação, no meu exemplo aqui, foi uma pressão constante, transformação isobárica. Lembra lá? A cada vez que a pressão do gás ameaçava a aumentar, o êmbolo subia um degrau. Tá certo? Bom, basicamente isso aí. E a minha interpretação é a seguinte, que aquilo que causa a realização do trabalho, né? Se há variação de energia aqui dentro, isso não está por conta da pressão, está por conta da variação do volume. Beleza? Então aqui nós temos 3 coisas para interpretar. 3 situações a interpretar. Beleza? Então vamos aqui fazer a interpretação. Eu vou desenhar não, né? Eu vou escrever a equação de novo aqui, para nós termos uma referência, para não ter que ficar voltando toda hora. Trabalho é pressão vezes variação do volume, beleza? Vamos lá, pessoal. Então assim, ó, primeira coisa, se a variação do volume é maior do que zero, isso causa uma coisa, deixa eu fazer primeiro aqui a interpretação, né? Menor do que zero e aqui igual a zero. Beleza? Cada situação aqui influencia em alguma coisa no trabalho. Beleza? A pressão ela sempre vai ser positiva, tá? Não existe pressão negativa. Só para você ter uma ideia, na ausência total de matéria, a pressão vale zero, tipo vácuo, né? Menos do que isso não é impossível. Tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó, se a variação se a variação do volume é positiva, então nós temos um trabalho que é também positivo. Se a variação do volume é negativa, nós temos um trabalho negativo. Se nós temos uma variação do volume igual a zero, nós temos um trabalho igual a zero, ou seja, a energia do sistema não varia. Tá legal? Tá, e se o trabalho é positivo, tá, isso implica em quê? Vamos ver aqui agora. Se o trabalho é positivo, pessoal, isso vai implicar com o fato de que, vamos lá, o gás ele sofreu uma expansão. Expansão.
expansão. Tá certo? Se o trabalho é negativo, se a variação do volume é negativa, ele sofre uma contração. Tá legal? E se é igual a zero, o gás não realiza trabalho. O gás não realiza trabalho. Em resumo, é isso aí. Vamos aqui para mais uma interpretação. Ó. Se eu tenho uma situação em que o gás expande, pessoal, se eu estou numa situação em que o meu gás expande, então nós falamos que o gás realiza trabalho sobre o ambiente. Sobre o ambiente. Daqui a pouco eu comento. A contração seria o contrário, né? O ambiente realiza trabalho sobre o gás. Certo? E quando o gás não realiza trabalho, nós estamos numa transformação onde a variação do volume não existe. Então nós estamos numa transformação conhecida como isocórica. Beleza? Olha só, galera. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando o meu gás cresce, parece estranho pensar assim, mas é muito eficiente pensar assim. Quando meu gás cresce, então o gás cresceu e o ambiente diminuiu. Para e pensa. Para e pensa. Se um gás cresceu aqui no meu quarto, o espaço do meu quarto diminuiu, digamos assim, né? Porque o gás ele prevaleceu. Tá legal? Então, nós falamos nesse caso que o gás que realiza trabalho sobre o ambiente, sobre esse ambiente aqui. Agora, se o gás ele diminui de volume, é o ambiente que ganha do gás. É o ambiente que realiza trabalho sobre o gás, beleza? Então, e quando o gás não realiza trabalho, a transformação é isocórica, né? Isométrica, isovolumétrica, porque a variação do volume é igual a zero. Vamos fazer aquele exemplo agora lá então, pessoal? Olha aqui, ó. Questão número 1, lá da página... Deixa eu abrir aqui a apostila. Exemplo número 1, página 26. Tá legal? Página 26. Vou escrever aqui então para vocês. Página 26. Beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui, dar um zoomzinho de leve. Sob pressão constante de 3 vezes 10 elevado a quarta newtons por metro quadrado, o volume de certa massa gasosa diminui de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. É isso aí. Calcule a energia sob a forma de trabalho que essa massa gasosa troca com o meio. Então vamos lá. Primeira informação. Galera, não faça diferente, ok? Seja, ó. Vamos lá, ó. Anota os dados. A pressão ela vale 3 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Beleza? Olha só, a massa gasosa diminui. Então é uma contração, não é uma expansão. Ela diminui de tamanho, não é? Se eu diminuir do 2 para o meio, eu diminui quanto? Do 2 para o 0,5. Quanto? Vai? Isso. Então a variação aqui, ó, do volume é igual a menos 1,5, muito bem, vezes 10 a menos 3, de novo, ó, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então essa aqui é a variação do volume, legal? Então, eu quero saber qual que é... Opa, não é a pressão, eu já sei qual que é a pressão, eu quero saber qual que é o trabalho. Beleza? Então aqui é diretaço, tá, pessoal? Vamos lá?
Eu sei então que o trabalho termodinâmico vai ser igual a pressão vezes a variação do volume, tá bom? O trabalho então vai ser igual a pressão, que vale quanto? 3 vezes 10 a quarta newtons dividido por metro quadrado, vezes a variação do volume, que foi menos 1,5 vezes 10 a menos 3. Tá, beleza. Menos 3 metros cúbicos aqui. Beleza? Eu posso fazer o quê? Eu posso cortar esses 2 metros aqui com dois desses 3 aqui, né? Foi então. Qual é a unidade que sobrou? A unidade que sobrou é newton vezes metro. Faz sentido sobrar newton vezes metro? Com certeza faz, porque newton vezes metro resulta em quê, pessoal? É isso aí, ó, resulta em joule, que é a unidade de trabalho. Ok? Beleza? Então, o trabalho é igual a quanto? 3 vezes menos 1,5 seria menos 4,5 vezes, na multiplicação de potência de mesma base, você repete a base, 10, e soma os expoentes. Quanto que é 4 mais menos 3? 4 mais menos 3. Muito bem, dá 1. Joule aqui então. Logo, portanto, 3 pontinhos aí. O trabalho realizado, vamos lá, o trabalho é igual a menos 45 joules. E a resposta está dada. A resposta está na tela aí para vocês. O gás recebeu ou cedeu essa energia para o ambiente? Olha só, se o gás crescesse, o gás prevaleceria sobre o ambiente, o gás forneceria, né? O gás iria ceder energia para o ambiente se ele crescesse. Mas como ele sofreu uma contração, como ele diminuiu de tamanho, pessoal, ele recebeu energia do meio externo, né, do meio ambiente. Então ele recebe essa quantidade de energia aí, beleza? Ele vai diminuir volume, né, então ele vai receber a energia do sistema, do meio ambiente, beleza? Meus amores, então essa aqui foi a nossa terceira aula dessa semana, tá certo, galera? Vamos daqui a pouco para a próxima aula, onde eu vou trazer a ideia dos gráficos, beleza, pessoal? O professor Alex fica por aqui, um abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.